Olá, amados, a paz de Jesus, aqui é o irmão Renato, canal Aula Teológica, retornando aqui para mais uma dica de leitura. E aproveitando aqui, agradecendo a você que está visitando o nosso canal ou que já é inscrito no canal, pela força, pela divulgação, pelo companheirismo de estar sempre aqui nos acompanhando, tá? E pedindo cada vez mais aquela sua força, dar aquele like no canal, compartilhando, divulgando nas redes sociais, com amigos, na igreja, com os irmãos no grupo de WhatsApp e acionar o sininho das notificações para que o YouTube venha sempre estar lhe avisando quando o canal estiver colocando vídeos novos, ok? Vamos lá? A dica de leitura para hoje é essa aqui, ó. As Origens do Cristianismo, do Eduardo Runert, ok? Da editora Paulus. Esse aqui é um livro fininho, estou aqui marcando aqui porque eu estou fazendo leitura nele. E é um livro assim, interessante, irmãos, porque ele vai tratar de uma forma resumida justamente da origem da igreja, da origem ali dos primeiros ensinos de Jesus, e tem algumas coisas interessantes nesse livro de forma resumida para a gente entender. Antes de passar para vocês aqui, quanto o número de páginas, uma obra assim que você não pode deixar para trás, porque assim temos muitas obras que falam sobre o cristianismo, a história da igreja, a história do cristianismo, a história da teologia, que são bastante compêndios, e tem as pessoas, é muito volume, é muita coisa para ler, e até pela questão da pessoa às vezes ter tempo para ler e a dificuldade de leituras extensas, esse é um livro que é uma ótima pedida, porque ele vai resumir muito da coisa que você pode aprender em livros extensos. Ele vai dar uma bela resumida, uma bela introdução ao cristianismo. Esse livro tem 207 páginas, tá? Deixa eu falar aqui em relação ao autor, Eduardo Runert, que nasceu na Bélgica em 1930, é casado com Maria Teresa Dias e vive desde 1958 no Brasil, formado em línguas clássicas e história antiga pela Universidade de Louvain, na Bélgica. Ensinou durante 30 anos história do cristianismo em institutos teológicos católicos de João Pessoa, Recife e Fortaleza. Ok? Aqui é a introdução da sua biografia. Nós vamos aqui para o sumário. Ok, bastante extenso. Se você quiser parar aqui para dar uma pausa, dar uma olhadinha, tá? Aqui vai falar aqui no capítulo 1, as primeiras palavras, a introdução, o saber ler. A primeira sessão vai falar sobre tradições, vai falar sobre Paulo, o sopro santo, ungido, a diáspora, a sinagoga dissidente, os helenistas em Jerusalém. A segunda parte vai falar sobre o evangelho muito interessante, ele vai dar detalhes. A terceira parte ele vai falar sobre o evangelho de Marcos, a sua escrita, vai falar a aldeia de Jesus, a cultura da Galiléia no tempo de Jesus, tudo na ótica de Marcos. A quarta parte, um perfil de Jesus de Nazaré. A quinta parte, o imaginário apócrifo, vai falar sobre escritos apócrifos também. No caso aqui tem o Evangelho de Tomé, vai falar um breve comentário do Evangelho de Tomé, o Evangelho de Nicodemos, Cristo vence Asclépio, e aí vem a sexta parte, Maria e os santos, né? Questão final aqui, depois vem a sétima parte, a questão do prazer, o cântico dos cânticos, cristianismo neoplatônico, a tradição apócrifa e os bispos. A segunda sessão vem os modelos de liderança. Ele vai falar sobre Tiago, João Batista, o mestre anônimo da Carta aos Hebreus, Pedro, o mestre Hermas, né, do pastor de Hermas, quem conhece aí aquela sessão da patrística, mestre Valentino, Diogneto, vai falar sobre a patrística aqui em si, século II. A segunda parte, o sacerdote, a vitória do sacerdote, a volta do sacerdote, a mulher na sociedade judaica, entre outros. De onde vem o sucesso do cristianismo nos 3 primeiros séculos? Ele vai falar aqui o debate sobre o sucesso do cristianismo, os primeiros debates, né? A fidelidade ao modelo de Jesus, beneficiados, beneficiadas e tal. Depois vem os anexos, eu vou mostrar mais ou menos o que ele apresenta aqui de grande valia, grande informação. Para começar, irmãos, eu anotei aqui alguma coisa. Aqui na página 47, ele vai falar assim, ser livre. O mesmo aos militantes de Tessalônica, em sua primeira carta, Deus nos escolheu para a libertação, que está em 1 Tessalonicenses 5, 8 e 9. Na carta aos Romanos ele repete, vocês não receberam o sopro de escravos para retornar ao caminho do medo, mas um sopro de filho que nos faz gritar, Abba Pai. Romanos 8, 15. Aqui ele vai tratar na questão, Paulo falando, né, na questão do cristianismo, e ele vai repetir isso em Gálatas
que vai ser praticamente um ensaio e que ele vai sistematizar essa questão da liberdade em Cristo em Romanos. Porque muitos ali estavam vindo, né, do judaísmo e tinha aquela dificuldade. Tem um outro livro que eu estou preparando que eu vou falar mais a fundo sobre isso, a questão da Igreja da Galácia, que tinham dificuldade de se desvincular do judaísmo porque tinham judaizantes naquele meio ali e colocando na cabeça deles que vocês têm que se circuncidar, vocês têm que ainda ter um vínculo com a sinagoga judaica, porque para vocês serem aceitos e para, né, até pela questão política que envolvia ali. Então Paulo está falando aqui aos Gálatas, né, principalmente aos Gálatas, que sofreu tanto esses assédios para voltar à antiga lei, e Paulo falando, não, vocês já são livres em Cristo. Não há necessidade de circuncisão, até porque a palavra vai falar que a nova circuncisão é feita pelo Espírito, né? Não é mais na carne como a antiga aliança. Então ele vai falar essa questão da liberdade aqui, e isso era um dos pontos principais de desvincular o cristianismo, que estava nascendo, do judaísmo. Um dos pontos principais. A observância da lei, sim, mas não com aquele rigor, mas sim pelo amor e pela alegria de servir a Cristo. Na página 51, aqui que vem um tópico muito interessante sobre o Evangelho que, por volta do ano 50, circula provavelmente em Tiberíades, uma margem ocidental do Mar da Galileia, uma coletânea de ditos de Jesus, que se perdeu com o tempo, mas foi recentemente resgatada em parte por meio de uma minuciosa comparação entre determinados trechos idênticos que aparecem nos Evangelhos de Mateus e Lucas, e não se encontram no Evangelho de Marcos. Os exegetas que conseguiram essa façanha deram à coletânea o nome de Evangelho que significa Kelly, né? Fonte Kelly em alemão. Embora não se trate aqui de narrativa acerca da vida de Jesus, são 21 ditos soltos atribuídos a Jesus e colhidos na boca de informantes ao longo de 20 anos, entre aproximadamente 30 e 50. No final do livro, primeiro anexo, você encontra o texto da primeira redução do Evangelho que. Então aqui, irmãos, diz que até hoje, né, no caso dos primeiros 20 anos após a morte de Cristo, muitos que iam até Tiberíades ali, eles tinham que, no caso, eles amarravam os ditos que eles copiavam, anotavam os ensinamentos de Jesus e enrolavam em mantos de papiro nas suas vestes. Com esses alguns ditos para conseguir depois evocar e tudo, fazer a leitura em cima daquilo que eles copiavam. Então, assim, é um anônimo, né? A questão não dá o nome de quem fez as primeiras cópias, as primeiras coletâneas desses escritos dos ensinamentos de Jesus, mas é uma fonte confiabilíssima, perdão, porque, como diz aqui, Mateus e Lucas bebem dessa fonte. Não é à toa que o Evangelho de Marcos, para quem não sabe, o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito. E diz aqui que não pegou dessa fonte, mas alguns estudiosos dizem que Marcos bebeu um pouco dessa fonte. Principalmente Mateus e Lucas, onde a narrativa ele é bem maior e é necessário pegar muito mais pegar muito mais fontes externas dos seus escritos para completar o seu evangelho. Então Mateus e Lucas têm várias narrativas ali que a gente não encontra em Marcos, mas Mateus e Lucas, além do evangelho que é essa fonte, a primeira fonte, eles também bebem em muito da fonte de Marcos, precisam muito do evangelho de Marcos como o evangelho primeiro para trazer esse evangelho para os seus escritos. Por isso você vê muita identificação entre os três evangelhos. Cada um no seu ponto de vista, mas sempre como alvo, um alvo único. Né? Muito interessante, gente. E o outro ponto aqui, na página 83, anotei uma coisa aqui. E aqui é interessante que esse livro, você quiser ter um pouco saber sobre essa fonte aqui, essa fonte Kelly, o autor ele deixa aqui no livro, aqui no finalzinho, tem um trecho dessa fonte que é onde Mateus e Lucas eles pegaram e copiaram dessa fonte. Aqui em 83, perdão. Fala sobre a liderança natural de Jesus, né? O homem de ação. O maior legado e praticidade de Jesus, né? Se hoje nos perguntamos qual o segredo do sucesso e
sucesso do movimento de Jesus nos 3 primeiros séculos, chegamos à conclusão de que ele consiste na solidariedade concreta, laços de confiança no lar e na vizinhança, acolhida a imigrantes, porta aberta, visita aos presos e doentes, sepultura para indigentes e estrangeiros, práticas cotidianas no sentido da dignidade, liberdade, solidariedade, amor e abertura aos mais fracos. Isso se deve ao fato de que o movimento trilhou os caminhos abertos, por isso Jesus de Nazaré, o homem de ação. Olha só, ele não se precipita, não entrava em ação, sem primeiro analisar a situação. Visita incansavelmente aldeias e sítios, conversa com as pessoas, fala nas sinagogas locais quando lhe é apresentada uma ocasião. Tudo permeado de um senso de praticidade. Eu estava lendo isso aqui e entendi uma coisa interessante. Uma comparação como às vezes nós temos dificuldade de fazer penetrar o evangelho em certos locais. Né? E às vezes locais que a dificuldade não é nem a questão de oposição, como algumas pessoas encontram no Oriente Médio, por exemplo. A oposição às vezes é pelo fato de como é apresentado o evangelho a certas pessoas, a certos locais. Porque o evangelho não era por imposição. Aqui está dizendo que Jesus ele ganhava a vizinhança, facilidade de comunicação, as pessoas iam se familiarizando com ele e até oferecia espaço para que ele apresentasse o ensino dele. Olha que coisa linda. Então hoje nós temos que aprender muito com Jesus a forma de praticidade de evangelismo. Não é simplesmente impor. Você vai ganhar um local, você começa com 1, com 2, começa com paciência. Você vai evangelizar uma cidadezinha, um bairro, como Jesus fazia aqui, começa ganhando espaço de um, de outro, e aí alguém vai cedendo. Teu evangelho para ser pregado. Então, não, prega ali, dá aquele espaço ali. Então a pessoa acaba você ganhando espaço, não por imposição, querendo tomar a frente, não, vou fazer aqui, pregar aqui. Às vezes precisa de uma autorização para ser feito isso, e as pessoas vão ouvir de bom grado. Não como se fosse uma questão obrigatória, mas porque elas mesmas se dispõem a ouvir e oferecem espaço para que as pessoas preguem e elas ouçam. Olha só. Então isso era uma estratégia, vamos dizer assim, estratégia de Cristo, e que hoje muitas vezes não é aplicado de forma prática. É quase que uma certa imposição, e que as pessoas às vezes acham que está sendo empurrado o evangelho no modo secular falando, quase que goela abaixo, vamos dizer assim. E não é assim que é feito. Então o evangelho antigamente era pregado de uma forma estratégica, não com acréscimos, mas a forma de como ganhar aquele bairro, aquela cidade, né, aquela vizinhança. Então, irmãos, é muito interessante. Tá? Você que quer entender aqui a questão da fonte, que as primeiras fontes que foram escritas, os primeiros manuscritos, como o evangelho se iniciou ali com os apóstolos, com Paulo, com Tiago, com Pedro. Olha, riquíssima obra, fininha, mas é uma obra de introdução belíssima que você não pode deixar de ter na sua biblioteca. Ok, irmãos? Fica essa dica aí. Deus abençoe. Até o próximo vídeo.